Dentro do nosso tema geral de teologia do culto, ainda a título de introdução, hoje eu quero falar, ou começar a falar sobre o homem perante Deus. E este tema eu tomei a partir do texto de Miqueias 6:6, quando há a pergunta: com que me apresentarei ao Senhor? Com que me apresentarei ao Senhor? Esta certamente é a grande pergunta com a qual todo ser humano se deparará um dia. O homem, desculpe-me, o homem foi criado para se relacionar com o seu Criador. Se o homem e mulher se completam física, psíquica e afetivamente, constituindo assim a vida social, o que de fato está longe de ser irrelevante, ambos têm uma matriz metafísica transcendente. Ambos procedem de Deus para viverem com e para Deus. Ou seja, a natureza do homem, conforme a sua criação, é direcionada para se relacionar com Deus. Eu vou depois tratar sobre isso. Por isso, a questão que permanece na tela das atenções do homem, ainda que costumeiramente ele não saiba defini-la, é o seu encontro com Deus. Pela perda da dimensão do eterno, o homem tende a trilhar por atalhos que, quando muito, servem apenas como paliativos para as suas angústias, mas que, ao final, aumentam ainda mais a sua dor e a sua desilusão. O homem, então, tende, historicamente, a seguir um desses caminhos, procurar alento na filosofia, na arte, na filantropia, na religião, na diversão, no consumo, no sexo, trabalho, drogas e etc. No entanto, sempre vai continuar faltando algo. Porque, ainda que algumas dessas fugas possam ser úteis intelectual e socialmente, elas por si só não resolvem a questão fundamental do ser humano. Com que me apresentarei ao Senhor? Deus levanta o profeta Miqueias no 8º século a.C. O povo havia se esquecido de Deus e dos seus atos salvadores. Então, por volta do ano 750 a.C., Miqueias, ao que parece, reuniu as suas diversas mensagens no livro que leva o seu nome no cânon sagrado no Antigo Testamento. O tema de seu livro é o julgamento e a libertação da parte de Deus. O que podemos perceber nas Escrituras, e de modo especial, como estou destacando nesse livro, é que o homem foi criado para se relacionar com Deus. O seu ser aspira pelo transcendente, aspira por Deus. E é por isso que, sem a dimensão metafísica da existência, todo o nosso trabalho, todo o nosso labor carece de sentido, pois o sentido da vida, o sentido da realidade, não é conferido intrinsecamente pelo que pensamos por nós mesmos ou fazemos, mas o sentido de toda a realidade, que é a realidade material, que é transcendente. O sentido de todas as coisas está em Deus, aquele que confere significado ao nosso real. Então, o homem, como ser finito que é, usando agora uma expressão de Schaeffer, não representa um ponto de integração suficiente para si mesmo, né? Fechando aspas para Schaeffer. Ele não tem condições de, em si mesmo, representar uma síntese de toda a realidade. Agora, se você carece desse ponto de referência, você buscará referência apenas em tendências, já que você carece de referências. Então vamos buscar referências em tendências, moda, estatísticas, ou, quem sabe, em nosso bom senso. Ou seja como for, nós carecemos de absolutos. Sem absolutos, a vida transforma-se em uma novela das 9, onde tudo é permitido, dentro do consenso do produtor, diretor
e do grande público. Eu não tenho nenhum compromisso maior do que agradar quem me financia ou agradar aquele que me ouve e também acaba por me financiar indiretamente. No entanto, Deus existe. E o homem foi criado à sua imagem e semelhança. E é por isso que, após o pecado, podemos perceber na história humana, isso já nos é mostrado na Escritura, que algo nos falta. Nós somos como um recipiente rachado, usando uma expressão de Platão, somos um barril furado, que não consegue se completar. Por isso, de certa forma, podemos dizer com o Spinoza que o desejo é a própria essência do homem. O trágico de tudo isso é que o que buscamos para nos satisfazer nos escapa. A felicidade que procuramos torna-nos, vezes sem conta, ainda mais frustrados. Estamos fadados a sermos incompletos nesse estado de existência. Eu quero continuar ainda a falar sobre isso no próximo vídeo, sobre a situação do homem e seu encontro com Deus. E dentro dessa perspectiva, chegar à questão do culto, que é o nosso assunto. Que Deus nos leve a refletir sobre a nossa vida, sobre os nossos valores, sobre aquilo que nos direciona, o ponto de referência que tomamos como validade para tudo mais. E assim possamos entender melhor a nossa vida e o sentido dela à luz da palavra de Deus. Que Deus assim nos guarde e nos ilumine. Amém.